Oi, gente! Essa é a nossa sexta aula do curso de Álgebra Linear e hoje a gente vai explorar um pouco algumas características geométricas dos sistemas lineares. Essas características geralmente relacionadas à solução de um sistema linear. Então, lembre-se que nas últimas aulas a gente definiu o que era um sistema linear, viu algumas situações que podem ser resolvidas através de um sistema linear, e hoje a gente vai estudar então algumas relações geométricas e tentar estender essas relações geométricas no plano e no espaço para dimensões maiores e aí sim utilizar a álgebra linear para tirar as mesmas conclusões, só que de forma algébrica, uma vez que a gente não vai mais ter um apelo geométrico. Então, nas aulas anteriores, uma das coisas que eu já tinha falado para vocês é que quando a gente faz as operações elementares sobre as linhas de um sistema linear ou sobre as linhas da matriz aumentada, essas operações, embora elas alterem a forma das equações, elas não alteram a solução do sistema. Então, nessa aula, a primeira coisa geométrica que eu quero mostrar para vocês é que essa solução que a gente está vendo de um espaço, ela não vai sofrer alteração à medida que a gente faz as operações com linhas em um sistema linear. Então, esse mesmo sistema linear que está aparecendo aqui para vocês, ele já foi visto na aula anterior e a gente já resolveu ele, e por isso eu peguei aqui e deixei, e vou deixar esse bloco aberto para que a gente consiga visualizar essas operações sendo feitas no GeoGebra. Então, como a gente sabe, esse sistema que está aqui, ele é um sistema que representa três planos, né? Então, como a gente viu, a solução desse sistema ela vai representar para a gente a intersecção, caso exista, desses três planos, ou a não intersecção desses planos. Então, o primeiro plano ele está aqui, e ele é o plano que está em vermelho. O segundo plano é esse plano aqui que eu coloquei em verde, eu habilitei. E o terceiro plano é esse plano que está aqui. Eu vou só aumentar isso aqui para a gente visualizar que esses três planos eles se intersectam nesse ponto aqui, e esse ponto aqui é a solução desse sistema linear. E eu já coloquei esse ponto que a gente já resolveu, é o ponto 5, 3 e 1. Só que aí, o que eu quero fazer nesse vídeo é justamente mostrar para vocês que as operações com linhas que a gente faz, elas vão alterar os planos, mas elas não vão alterar a intersecção entre esses planos, que é esse ponto aqui. Então, por isso que eu criei esses valores A1, A2, A3 e A4, que eles representam o que multiplica o x, o que multiplica o y, o que multiplica o z e o que não multiplica nada, e eu coloquei todos eles numa única equação. Fiz isso para todas as equações porque, à medida que a gente faz as operações sobre essa linha ou sobre essa linha, ela é substituída por uma outra linha, e aí eu só vou mexer os valores desses coeficientes para a gente ver que a intersecção entre os planos vai continuar estando no mesmo ponto. Então, da primeira matriz para a segunda matriz, a gente substituiu o segundo plano por esse plano aqui, onde o coeficiente do x passou a ser zero, o coeficiente y passou a ser menos 5, o coeficiente do z passou a ser 4, e isso aqui passou, o termo independente passou a ser menos 11. Então, a gente tem essa equação aqui, menos 5y mais 4z igual a menos 11. E aí, se nós formos verificar aqui no GeoGebra, a gente pode verificar que o plano se alterou, mas a intersecção continua sendo o mesmo ponto. Vou fazer a mesma coisa agora para a terceira equação. Na terceira equação, eu criei ela aqui embaixo, então, o primeiro valor ele se transformou em zero, o segundo valor virou menos 5, depois a gente teve 1 e depois a gente teve menos 14.
Então, o plano se alterou, como vocês viram ele se mexendo ali, mas ainda continuamos com a mesma intersecção entre os planos. Depois, a gente acabou a primeira equação, vamos para a segunda equação. Na segunda equação, o que a gente fez foi na segunda matriz, desculpa, o que a gente fez foi dividir toda aquela linha por menos 5. Então, a gente não vai fazer essa divisão, porque a gente vai continuar exatamente com o mesmo plano, a gente não precisa fazer isso, a gente vai pular diretamente para a terceira matriz, onde a terceira linha foi substituída por isso daqui. Então, nessa linha, o coeficiente do y virou 0. O coeficiente do z passou a ser menos 3. E o coeficiente do y, o termo independente também passou a ser menos 3. E aí, se nós observarmos, continuamos com a intersecção nesse ponto. E com isso, a gente pode verificar, então, geometricamente, que não importa se a gente estiver, claro, fazendo as operações corretamente, os planos eles vão se alterar, mas a gente sempre vai ter que a solução vai continuar sendo a mesma. Existe, claro, uma prova algébrica para isso, e eu deixo como curiosidade para vocês buscarem e tentarem entender essa prova algébrica de por que as operações com linhas não alteram a solução de um sistema linear. Então, essa é a primeira característica que eu gostaria de mostrar para vocês, geométrica de um sistema linear, utilizando o GeoGebra. E é claro que isso se estende para todas as demais dimensões e também para o plano, se a gente estiver falando de equações de retas. Outra forma de a gente ver a solução de um sistema linear é pensar nessa solução de um sistema linear como esse vetor dos termos independentes sendo escrito como combinação linear dos vetores que formam as colunas dessa matriz. Por quê? Ou desse sistema linear. Se a gente for reescrever esse sistema linear de uma outra forma, olha só o que a gente poderia escrever. A gente tem, pensando em colunas, que o x ele vai multiplicar os números 1, 1 e 2. Da mesma forma, a gente tem um y que ele vai multiplicar os valores 2, menos 3 e menos 1. Além disso, a gente tem um z que vai multiplicar os valores 1, 5 e 3. E isso tudo é igual a 12, 1 e 10. Percebam que o que eu estou fazendo aqui é simplesmente transformar essa coluna em vetor e multiplicar isso por x, porque x vezes um vetor isso aqui vai dar x, x e 2x, e a mesma coisa eu fiz para todos os outros, colocando os vetores que estão nas colunas em evidência. E fazendo isso dessa forma, o que a gente está dizendo aqui é que esse vetor que está escrito aqui no final, ele está sendo escrito como combinação linear do vetor 1, 1, 2, 2 menos 3 menos 1 e 1, 5 e 3. E se eu estou dizendo que esse vetor está sendo escrito como combinação linear desses vetores, significa então que eu vou ter um valor x multiplicado por isso, mais um valor y multiplicado por isso, mais um valor z multiplicado por isso, e a soma de todos esses múltiplos desses vetores vão dar esse vetor que está aqui no final. Então, essa é outra forma de a gente estar visualizando os sistemas lineares. Agora, através de combinações lineares dos vetores coluna. É claro que esse sistema linear ele tem exatamente as mesmas soluções que o sistema anterior. A gente viu anteriormente que a solução para isso aqui era uma solução x, y, z igual a 5,
3 e 1. Eu acho que era essa a solução. Isso significa que se eu pegar 5 vezes o vetor da primeira coluna, mais 3 vezes o vetor da segunda coluna, mais uma vez o vetor da terceira coluna, eu vou ter exatamente o vetor dos termos independentes, ou seja, aquele vetor que está escrito do lado direito do meu sistema linear. E a gente também pode ver isso utilizando o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, o que eu fiz foi representar o vetor da primeira coluna em vermelho, o vetor da segunda coluna em azul e o vetor da terceira coluna em amarelo. Se eu pegar, aí eu representei também o vetor dos termos independentes, que é o vetor B. E aquele sistema linear, ele está me dizendo, então, que esse vetor B que está aqui, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores que estão em colorido, do azul, do vermelho e do amarelo. Só que para a gente escrever esse vetor como uma soma dos 3 vetores anteriores, a gente talvez precise encontrar pesos, né, que a gente põe em cada um desses vetores, ou seja, existe uma quantidade multiplicada pelo vetor V1, mais uma quantidade multiplicada pelo V2, mais uma quantidade multiplicada pelo V3, e isso, somando todas essas quantidades, eu vou ter o vetor B. Agora eu vou apagar o vetor B e eu já sei pela solução dos sistemas lineares que essa combinação linear, que esses pesos que eu dou para cada um dos vetores, eles são 5 vezes o vetor V1, mais 3 vezes o vetor V2, mais uma vez o vetor V3. E se eu acionar isso aqui, eu vou ter exatamente o vetor W, que por acaso é igual ao vetor B. Então, a gente pode concluir por isso aqui que a gente também pode analisar a solução de um sistema linear como sendo os pesos que a gente coloca nas combinações lineares que a gente faz com as colunas dos vetores do sistema linear. Então, voltando para cá, se eu substituir esse x aqui por 5, substituir esse y aqui por 3 e substituir esse z por 1, e eu fizer as operações com vetores, eu vou ter 5 vezes 1 na primeira coordenada, mais 3 vezes 2, isso dá 11, né? Porque aqui dá 5 mais 6, mais 1 vezes 1 dá 1, então isso dá 12. De outra forma, a gente tem 5 vezes 1 que dá 5, menos 9 daqui, mais 5 daqui, isso dá 1. Então, essa é outra forma de a gente representar geometricamente um sistema linear, vendo então que o termo independente, ele é uma combinação linear dos vetores que formam as colunas desse sistema linear. E aí, só para que fique claro, a gente tem um exemplo aqui, e esse exemplo tem vários exercícios para vocês fazerem que são parecidos com esse. E nesse caso aqui, eu quero expressar o vetor W como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Isso significa que eu vou ter que ter um múltiplo do vetor V1, esse eu não sei quanto é esse valor, que eu vou chamar de A, mais um múltiplo do vetor V2, mais um múltiplo do vetor V3, e isso vai ter que ser igual ao vetor W. E aí, expressar esse vetor como uma combinação linear desses vetores que estão aqui embaixo significa que eu preciso encontrar quem são os valores A, B e C, ou seja, quantas vezes eu vou ter que somar o V1, mais quantas vezes o V2, mais quantas vezes o V3 eu vou ter que somar para encontrar o vetor W. E a gente pode fazer isso algebricamente substituindo as coordenadas que nós temos aqui. Então, eu vou ter A vezes o vetor V1, que é 1, 2, 3, mais B vezes o vetor V2, que é 1, 4, 6, mais C vezes o vetor V3, que é 2 menos 3 e 5, e isso precisa ser igual ao vetor W, que é 9, 1 e 0. E aí a gente pode escrever um sistema linear para isso aqui. Utilizando as operações com vetores, a gente vai ter utilizando a primeira coordenada, né? Que A mais B mais 2C
é igual a 9. Utilizando agora a segunda coordenada, nós vamos ter que 2a mais 4b mais, ou melhor, menos 3c é igual a 1. E usando a terceira coordenada, a gente vai ter que 3a mais 6b mais 5c, ou melhor, menos 5, né? Porque eu me esqueci do sinal aqui em cima. Menos 5c é igual a 0. Então, ao resolver esse sistema linear, a gente vai encontrar os valores de a, b e c. Não é o objetivo dessa aula resolver isso, mas se vocês resolverem esse sistema, eu espero que vocês resolvam, vocês vão encontrar que o a é igual a 1, que o b é igual a 2 e que o c é igual a 3. Isso significa que o vetor w ele pode ser escrito como uma vez o vetor v1 mais duas vezes o vetor v2 mais 3 vezes o vetor v3. E para ver que isso dá certo, é só substituir esses valores aqui, né? Do w, do v1, do v2 e do v3 para confirmar que os dois lados dessa equação eles são iguais. E aí, se vocês perceberem, quando eu fiz essa combinação linear, o que eu encontrei aqui foi nesse sistema é que a primeira coluna ela é formada pelos vetores do primeiro vetor, a segunda coluna pelos vetores pelos valores que estão no segundo vetor e a terceira coluna pelos valores do terceiro vetor, e o termo independente ele é igual aos valores que eu tenho no vetor que eu quero escrever como combinação linear. Então, tá aí mais uma forma de a gente ver a solução de um sistema linear, que é através de combinações lineares. Dando continuidade às nossas características geométricas de um sistema linear, agora a gente vai dar uma olhada especial nos sistemas que são homogêneos. Lembra que os sistemas lineares que são homogêneos são aqueles em que o termo independente ele é sempre igual a zero. E aí aqui eu já trouxe resolvido para a gente esse sistema linear, então só para que a gente saiba o que isso está representando. Isso aqui está representando a equação de três planos no espaço tridimensional. E após resolver esse sistema, utilizando as operações por linhas, eu descobri que a intersecção entre esses planos, agora eu estou tratando como intersecção, ela é uma reta, e é uma reta que passa pela origem e que tem como vetor diretor esse vetor aqui, 0, 1 e 1. Esse sistema linear, a gente também pode escrever ele de uma outra forma, que é a seguinte forma, pensando em colocar os valores que a gente tem na primeira linha em evidência. Então, a gente pode colocar x, y, z em evidência, multiplicado por 1, menos 1, e isso aqui é zero. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é reescrever essa equação, só que abrindo ela em dois vetores, né? Um vetor que é o x, y, z, produto escalar com outro vetor que representa os coeficientes. A mesma coisa a gente pode fazer para as outras linhas. E fazendo isso para a segunda linha, nós vamos ter 2, menos 1 e 1, e isso também tem que dar zero. E a mesma coisa para a terceira linha, que o x, y, z, produto escalar com 1, menos 2 e 2, precisa dar zero. E aí, é bom que a gente lembre, então, que isso que está aqui do lado direito representam os vetores que estariam nas linhas do sistema linear, e que o que está do lado esquerdo representa a solução do sistema linear, que é o x, y, z que a gente procura identificar. Então, olhando esse produto escalar que eu escrevi em cada uma das linhas e sabendo que esse produto escalar dá zero, a gente pode tirar uma conclusão muito interessante daqui. E qual conclusão é essa? Que a solução de um sistema linear, ela sempre vai ser ortogonal a cada um dos vetores que estão nas linhas do sistema linear, ou seja, nessas linhas da matriz ampliada, porque se o produto escalar dá zero, a gente sabe que os vetores eles são sempre ortogonais. E aí,
O que isso está me dizendo, então? Que essa reta que eu encontrei como solução aqui, que é a reta que passa pelo 0, 0, 0 e que tem como vetor diretor o 0, 1, 1, ela é uma reta que é perpendicular a esse vetor e esse vetor. Ou seja, os vetores que formam as linhas do meu sistema linear. E antes de a gente mostrar isso algebricamente, a gente vai ver isso com o GeoGebra, como fizemos anteriormente. Então, aqui no GeoGebra, vou habilitar todos os planos, né? Como é igual a zero, são todos planos que passam pela origem, e a gente já sabe de cara que a origem é sempre uma solução para esse sistema linear. Só que analisando a intersecção entre todos esses três planos, a gente vê que esses planos eles se intersectam nessa reta que está aqui, né? Então, eu fiz uma representação dessa reta aqui, para deixar marcado que é essa reta que está em preto. Então, a gente pode ver, como anteriormente, que a intersecção entre os planos, que representa a solução do sistema linear, nesse caso é uma reta. O que a gente quer mostrar é que essa reta, ela sempre vai ser perpendicular aos vetores que estão nas linhas do meu sistema linear. Então, eu peguei o vetor 1, 1 e menos 1 e coloquei aqui. É esse vetor aqui, né, que representa o vetor da primeira linha. E é claro que esse vetor ele é normal ao primeiro plano, né, porque essa daqui é uma equação normal. Então, esse vetor aqui ele é um vetor que é perpendicular ao plano em vermelho. Aqui está o vetor do segundo plano, 2, menos 1 e 1, que também é ortogonal ao plano que é azul, e o terceiro vetor, que é ortogonal ao plano que está em verde. E aí, o que a gente encontrou por conclusão anterior é que a solução desse sistema linear, que é essa reta, ela sempre vai ser ortogonal a todos esses vetores. Então, eu vou apagar esses planos que estão aqui e vou deixar somente os vetores para a gente verificar essa ortogonalidade. E para verificar a ortogonalidade, a gente pode utilizar a ferramenta ângulo e aí clicar em dois objetos, né? Então, eu vou clicar no vetor V3 e na reta. Opa, eu não consegui fazer isso com a reta, então eu vou utilizar o vetor diretor dessa reta, que é o vetor 0, 1, 1, que a gente determinou, que foi determinado aqui. A gente não determinou, ele foi determinado, né? Eu vou encontrar o ângulo entre esse vetor e esse vetor aqui, e esse ângulo é de 90 graus. Agora, eu vou encontrar o ângulo entre o vetor V2 e esse vetor que representa a solução, e esse ângulo também foi um ângulo de 90 graus. E, por último, eu vou encontrar o ângulo entre esse vetor vermelho, que representa o primeiro plano, e esse vetor aqui, e eu também obtive um ângulo de 90 graus. Isso me indica, então, que eu estou mostrando geometricamente para vocês que sempre que eu tenho um sistema homogêneo, a solução desse sistema, ela sempre vai ser ortogonal às linhas da parte da matriz que tem os coeficientes. E não é muito difícil a gente imaginar isso se a gente estiver pensando em planos, porque aqui nos planos, esse vetor que nós temos, o vetor 1, 1 e menos 1, ele é um vetor que é ortogonal ao plano. Então, se eu tenho uma reta que pertence a esse plano, porque essa reta aqui ela pertence a esse plano aqui, então essa reta obrigatoriamente vai ter que ser ortogonal a isso. Mas então aqui a gente consegue visualizar isso. E como que a gente faz para mostrar isso algebricamente? Para mostrar isso algebricamente, a gente precisa fazer, ou para mostrar isso que todas essas linhas elas são ortogonais à solução, o que a gente precisa fazer é pegar o vetor diretor que a gente tem na solução e fazer o produto escalar com cada um dos vetores nas linhas que a gente tem. Então, se a gente for fazer o produto escalar com o primeiro vetor, que é o vetor 1, 1 e menos 1, com a solução, que é o vetor 0, 1 e 1, a gente consegue verificar que um V0 dá 0, depois mais 1, depois menos 1, e isso dá 0. E se vocês fizerem isso com o vetor
da segunda linha, que é o vetor 2, menos 1 e 1 multiplicado pelo vetor que representa a solução, a gente vai ter 0, menos 1 mais 1, e isso também vai dar 0. Então, mostrando para vocês que sempre que eu tenho um sistema homogêneo, a solução desse sistema ela vai ser ortogonal a todos os vetores que estão na linha, que representam as linhas desse sistema. E isso também se estende para quando eu tenho sistemas que têm mais de 3 incógnitas. Então, aqui a gente tem um sistema que tem 5 equações e tem apenas 2 incógnitas, mas eu tenho um sistema que ele é homogêneo, porque a parte independente dele é igual a zero. Como esse sistema ele dá um certo trabalho para resolver, e eu sugiro que vocês tentem resolver esse sistema e depois comparem com essa resposta aqui, eu fiz a resolução desse sistema e eu encontrei que na solução desse sistema a gente tem uma solução que ela é formada por 3 vetores e 3 parâmetros. Quando a gente estudou no início os nossos primeiros objetos geométricos, a gente viu que quando um objeto ele tem um parâmetro, esse objeto é uma reta. Quando um objeto tem 2 parâmetros, esse objeto representa um plano, mas a gente não viu quando a gente tem mais parâmetros, como nesse caso. Sempre que a gente tiver 3 parâmetros ou mais na solução de um sistema, a gente vai interpretar isso geometricamente como um hiperplano. A gente não tem uma visualização geométrica para isso, mas a gente vai chamar isso de um hiperplano. Então, isso aqui que eu tenho como solução é um hiperplano. E, conforme eu disse para vocês, esse daqui é um sistema que ele é homogêneo, então essa solução, esse hiperplano aqui, ele sempre vai ser ortogonal aos vetores que formam as linhas desse sistema linear. E para a gente verificar isso, a gente precisa, num primeiro momento, então, verificar. Eu vou utilizar primeiro o vetor da primeira linha, e o vetor que a gente encontra na primeira linha é o vetor 1, 5, 1, 2 e menos 1. E aí, esse vetor ele vai ser ortogonal a esse hiperplano aqui. Para eu mostrar que isso realmente é ortogonal, eu preciso verificar que esse vetor ele é ortogonal a esse, que é ortogonal a esse e que é ortogonal a esse. Então, eu tenho que fazer o produto escalar do vetor da primeira linha com cada um dos vetores que eu tenho aqui na solução. Então, 3, menos 2, 7, 0 e 0. Depois, eu preciso fazer o produto escalar desse mesmo vetor com o segundo vetor que eu tenho lá, que está formando esse espaço, que é o menos 19, 1, 0, 7 e 0. E a mesma coisa eu precisaria fazer com o 83007. E depois eu teria que pegar esse vetor aqui, que é o vetor 1, menos 2, menos 1, 3 e 2, e fazer o produto escalar com cada um desses três vetores e verificar que isso sempre dá zero. Mas vamos verificar para esses dois que eu coloquei aqui. Aqui eu vou ter 1 vezes 3, que dá 3, menos 10 mais 7, isso dá 0. Aqui nós vamos ter menos 19 mais 5, isso dá menos 14, mais 0 mais 14 dá 0. E isso vai acontecer para todos os outros vetores, para todos os 6 produtos escalares que a gente precisa fazer. Então, está aqui mais um exemplo para mostrar para vocês que a solução de um sistema homogêneo ela é sempre ortogonal aos vetores que formam as linhas do sistema linear. E eu aproveito para falar sobre um pouquinho sobre como eu resolvi esse sistema aqui, porque quando eu fiz a solução desse sistema, a solução dele ficou toda dividida por 7. E aqui no resultado eu tenho apenas valores que são inteiros. Então, isso aconteceu porque eu peguei esse vetor solução e multipliquei ele todo por 7. Porque se eu multiplicar um vetor por um escalar, eu continuo tendo o mesmo vetor, só que um pouco maior. Então, ele continua representando a mesma solução. Então, foi isso que eu fiz aqui e que acabou não aparecendo na minha digitalização. E também aproveito para dizer para vocês, aqui faltou o T3 também, que ficou cortado, e tudo isso aqui eu multipliquei por 7.
E aproveito também para indicar a vocês que vocês utilizem o aplicativo CanScanner, que é o que eu utilizei para escanear essa questão e colar aqui, e que ela fica relativamente boa a digitalização e que vocês podem estar utilizando para digitalizar a lista que vocês precisam me entregar. E para finalizar, eu quero explorar um pouco a relação entre um sistema AX igual a B e um sistema AX igual a zero. A relação entre esses dois sistemas significa dois sistemas em que eu tenho as incógnitas, a parte das incógnitas sendo igual, mas a parte do termo independente, num caso ela não é homogênea e no outro caso ela é homogênea. Então, olha só. Aqui eu tenho um sistema que é homogêneo, e aqui eu tenho um sistema que as incógnitas são exatamente as mesmas, só que ele não é homogêneo. A mesma coisa aqui embaixo, eu tenho dois sistemas, um homogêneo e um não homogêneo. Então, como tarefa para essa aula, eu vou deixar para vocês o seguinte. Vocês precisam resolver esses pares de sistemas, então vocês precisam resolver esse sistema e resolver esse sistema utilizando a eliminação gaussiana, e a mesma coisa para os dois sistemas da letra B. Vocês precisam resolver os 4 sistemas. E aí, vocês precisam analisar qual é a relação que existe entre o sistema homogêneo e o sistema não homogêneo. Essa é a tarefa de casa de vocês. E aí, vocês precisam utilizar os resultados que vocês vão encontrar nessa resolução desses 4 sistemas para mostrar o que está nesse teorema 3.5.3, ou ainda o que vocês precisam fazer de forma mais simples é utilizar argumentos algébricos para mostrar que se o sistema homogêneo tem a solução trivial, então o sistema não homogêneo associado tem uma solução única. E da mesma forma, se um sistema linear homogêneo ele tem uma infinidade de soluções, então o sistema que não é homogêneo e que está relacionado, ele vai ser ou inconsistente, ou seja, ele não vai ter soluções, ou ele vai ter uma infinidade de soluções. Esse é o trabalho que vocês precisam executar para mostrar que vocês participaram dessa aula. E aí, além de fazer a resolução desses dois sistemas, vocês precisam comprovar as conclusões que vocês tiveram com esses resultados respondendo a letra A e a letra B, resolvendo outros dois sistemas. E esses outros dois sistemas são sistemas que vocês vão criar ou que vocês vão escolher. Então, vocês vão criar um sistema que é homogêneo e vão criar do lado um mesmo sistema que não é homogêneo. Então, vocês vão colocar um vetor qualquer lá que não seja homogêneo. E aí, vocês vão resolver esses dois sistemas e mostrar que isso que vocês tiveram por conclusão na letra A e na letra B vale para esse sistema que vocês criaram. Essa é uma atividade que eu vou deixar para vocês, e como uma atividade que eu deixei anteriormente, essa atividade ela vai fazer parte da avaliação de vocês. Então, vocês vão precisar me entregar isso, e essa atividade também vai valer 1 ponto na prova de vocês, ou seja, um dos pontos da prova de vocês vai ser essa atividade. Portanto, eu não vou aceitar que nesse sistema que vocês escolherão depois, existam 2 alunos com sistemas iguais. Os sistemas precisam ser diferentes. É claro que na resolução anterior vocês podem ter coisas iguais, mas como vocês vão pegar sistemas aleatórios, esses sistemas eles precisam ser diferentes. Se vocês quiserem pegar um sistema que esteja no livro, mudem algum valor para que esse sistema não fique igual, porque não vou considerar sistemas que tenham a mesma resolução. Certo, gente? E aí, a resposta disso, a resposta das conclusões de vocês com relação a esses sistemas e aplicando as conclusões de vocês ao sistema que vocês escolherem, precisa ser colocado numa tarefa no Moodle e vai ter os prazos lá para vocês fazerem isso. Um bom trabalho a todos, como sempre, e lembrem-se que sempre que vocês precisarem de ajuda e tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelos canais que a gente tem combinados. Até o próximo vídeo.